Dando início a esses estudos dirigidos com base no documentário feito a partir das palestras de um workshop com o Drunvalo Melchizedek, chamado A Flor da Vida. Nós vamos então abordar alguns pontos, pelo menos aqueles que podemos considerar como tópicos importantes. Um dos primeiros tópicos trazidos por ele é justamente sobre a geometria sagrada e o padrão da Flor da Vida, que é aquilo que está realmente movendo tudo dentro do universo. É um padrão que podemos dizer primordial, pois está desde o movimento intracelular até mesmo o movimento dos elétrons e átomos, estão todos eles girando em um núcleo, em um centro, até mesmo dimensões macrocósmicas ou galácticas, quando você observa o movimento das galáxias também. Quer dizer, existe um padrão de movimento, e esse padrão de movimento é como um espiral, né? Um movimento que vai se desenvolvendo, se desdobrando, se expandindo continuamente, desde sempre, né? Não tem fim. E nós estamos em apenas um intervalo da linha do tempo deste movimento infinito. E dentro de nós também segue esta mesma espiral, quer dizer, tudo que se experiencia é algo gerado ou algo presenciado dentro desta espiral. Esse padrão, né, foi estudado por vários matemáticos, vários cientistas. É o padrão, por exemplo, da matemática perfeita, né, ou da geometria sagrada, que é o modelo de Fibonacci, né, uma divisão perfeita de que há, né, em todos os elementos manifestos na natureza, como até mesmo dentro de um girassol você observa esses padrões, tá? E quer dizer, é algo que não dá para negar. Existe um movimento impulsionando todo este grande movimento. Quer dizer, há uma natureza por trás de tudo, e essa natureza que impulsiona tudo não é diferente da natureza da nossa própria consciência. Quando nós entramos nessa dinâmica perfeita deste equilíbrio, tudo passa a também fluir nesta espiral perfeita de harmonia, de expansão e equilíbrio, né? E é este o padrão geométrico que dá a ideia desta flor da vida. Tudo está fazendo parte desta flor da vida, desde o céu que você observa, até mesmo a latinha de refrigerante quando você abre. Tudo isso está dentro desta grande dinâmica. Então é a base de toda a criação, segundo é exposto por ele neste primeiro vídeo, tá? Então é importante também que vocês leiam o texto e assistam à exposição dele, porque aqui são apenas alguns tópicos tratados. Vou interromper brevemente esta aula apenas para te dizer que o conteúdo que você está assistindo neste vídeo é parte dos estudos que nós oferecemos na Escola de Sabedoria Integral. É apenas um trecho. E para você mergulhar profundamente neste campo de sabedoria, eu te convido a vir para a Escola de Sabedoria Integral. O link está aqui na descrição e também neste card aqui acima. Eu espero você para expandir esta autodescoberta de profundo conhecimento interior. A flor da vida, ela pode ser também entendida como uma chave para a criação, porque se existe esse movimento, né, ocorrendo, significa, portanto, que este padrão que segue desde podemos dizer, desde o movimento criacional, criacionista, né, o movimento inicial, se é que ele houve, porque isso tudo é eterno, então o que é mais fácil de entender é que essa manifestação ela vem primeiramente de uma dimensão superior, e superior diríamos uma dimensão maior, não é? E que se densifica para uma dimensão menor, a dimensão em que nós estamos quadridimensional, de 4 dimensões, entende? Então, essa visão física, sólida, rígida, não é? E imutável da matéria é uma visão tridimensional. Então, existe a causa original, né, desse movimento espiral de evolução contínua, ele ocorre em dimensões mais amplas, mais expandidas, e vai se adentrando em dimensões menores até que chega a essa dimensão em que nós estamos, certo?
O que não significa que isto viria de uma dimensão maior para menor, ou de uma dimensão, vamos dizer, 12ª para a primeira dimensão. Ocorre dessa forma, mas como é energia, ela também tem polaridades. Também ocorre da dimensão 1 para a 12ª e daí por diante. Entende? Não é uma única via, não é de uma única direção. As duas direções podem ocorrer simultaneamente. Só para exemplificar, pode ser entendido que existem consciências, tá? Porque não são almas, são consciências. Então você vai ter consciência, por exemplo, do mineral. Se você tem uma montanha diante de você, ou se você tem uma árvore, né? A árvore pode ser mais fácil até, mas você tem ali uma consciência coletiva daquela espécie. Vamos pensar então numa amendoeira. Você tem um pé de amendoeira em frente à sua residência ou em seu terreno. Não é? Aquela amendoeira, ela faz parte de uma consciência coletiva de amendoeira. Entende? São espécies vegetais, ou seja, consciência vegetal de uma espécie particular. E você está interagindo com ela. Então, você pode ter uma consciência que esteja evoluindo dessa forma, nesta proporção e também nesse progresso, né? Desde o reino mineral, passando pelo vegetal e aí evoluindo em diferentes reinos de consciência. Mas você também pode ter evoluções que não ocorram, como se também entende em alguns aspectos, né, como um processo regressivo, né, ou involutivo. Não é isto. Há também possibilidades de uma evolução onde uma consciência de uma dimensão maior, ela se adensa para poder entrar em dimensões menores, como é a terceira dimensão nossa, envolvida aqui na mecânica física newtoniana, do mundo material, vamos dizer, mas que ele entra aqui para poder expandir as possibilidades de entendimento e percepção desta realidade para aqueles que estão dentro desta dimensão de realidade e moldados, condicionados e aprisionados nela. Entende? Então, isto é o que as religiões ou as antigas tradições vão dar como um avatar, né? E aí você tem avataras de diferentes nomes, né? Rama, Buda, de Krishna, enfim, todos esses avatares são consciências que eles adentram dimensões mais de maior pressão, né, ou de maior dimensão de densidade para poder manifestar uma consciência expandida dentro desta caixa, né? Imagine que você tem o espaço externo envolto, né, ou melhor, que envolve o espaço de uma caixa de fósforo. Entende? Imagine, você tem a dimensão daquela caixa de fósforo e você tem toda a dimensão que envolve essa caixa de fósforos. Desde os dedos da sua mão que seguram essa caixa até o infinito do cosmos. Isso tudo seria a dimensão maior, enquanto que a dimensão da caixa de fósforo é aquela dimensão ali dentro que cabem, não sei, 50, 40 palitos de fósforo, não é? Então imagine que esta caixa de fósforo é a dimensão que nós estamos. E aí uma consciência que ela é parte dessa consciência absoluta infinita, né, que abarca tudo, ela escolhe entrar nessa caixa de fósforo para ali dar conhecimento e também testemunho, né, de que aqueles seres, aquelas consciências que estão dentro daquela caixa 3D, elas não se limitam àquela caixa 3D, elas podem expandir a consciência para entender a natureza real delas. E aí sim você começa a descobrir que alguns desses seres conscientes estão evoluindo de reinos unidimensionais, bidimensionais, no caso então reino vegetal, mineral, não é? Passando para o reino animal e hominal. Enquanto outros estão aqui com uma missão e não sabiam dessa missão. Todos estão aqui para uma missão específica e que todas elas se traduzem em despertar-se para a realidade de quem somos, não é? Tem alguns pontos, além desses tópicos, que foram os tópicos principais que ele trouxe, né, dentro dessa aula introdutória, que são os tópicos que eu quis colocar aqui para vocês. Principalmente diz respeito ao ciclo de 26 mil anos. Porque isso faz referência a um ciclo que ocorre continuamente, né, ao longo da existência do planeta, tá? Dentro de
de uma existência dessa galáxia. Tudo é cíclico. Por quê? Cíclico não significa que são coisas que se repetem, mas são linhas de tempo que passam no mesmo eixo, que passam no mesmo ângulo, correto? Então, assim como um parafuso, né? O parafuso ele tem ciclos. Você dá um ciclo, é uma volta. Um segundo ciclo, 2 voltas, correto? Porém, esses ciclos eles não se repetem na mesma linha, no mesmo ângulo. Ele está sempre se expandindo, está sempre se aprofundando, dependendo aí da relação que nós podemos ter em relação a essa analogia com o parafuso. Por quê? Significa um movimento em espiral, um movimento então de expansão. Significa nesse sentido então que há um grande parafuso, tá? Só para ilustrar, onde esse grande parafuso é o próprio movimento de rotação que há em nossa galáxia. E à medida que esse movimento se dá, não significa que o nosso planeta passa sempre em um mesmo ponto, porque não existe um ponto fixo no espaço. Na verdade, não existe nada fixo no espaço, porque o espaço ele é vazio. Só que não é vazio da ausência, é um vazio de totalidade, tudo está nele. Então é como se nós tivéssemos o espaço de um aquário. E dentro desse aquário, todo o universo, toda a possibilidade de criação estaria dentro dele. E esse aquário seria do tamanho de uma cabeça de alfinete. Certo? E essa cabeça de alfinete contém todos os universos possíveis e imagináveis. Então, esse movimento significa que em cada ciclo que se completa, em torno de 26 mil anos, ocorre então como um giro de um parafuso. Quando você completa uma volta, ele entra mais naquela rosca, ele entra mais naquele encaixe dele, certo? Então, a cada volta que ocorre nesse ciclo de 26 mil anos desta galáxia para o nosso planeta significa um salto em uma oitava acima, porque é evolutivo, não é regressivo, não é involutivo, não é sem direção, não é sem um propósito, entende? Não, existe um movimento e esse movimento ele conduz sempre a uma evolução. E essa evolução implica em quanto nós podemos evoluir em cada 26 mil anos, a humanidade como um todo, como um coletivo. Então ele associa este ciclo com grandes mudanças na consciência coletiva da humanidade, sugerindo que estamos atualmente no final desse ciclo e prestes a entrar em uma nova era de entendimento espiritual e cósmico. Então podemos entender, claro, isso já tem sido sentido por muitas pessoas, que nós estamos hoje com a nossa consciência no nível de expansão, que nós começamos a contactar e até mesmo a compreender coisas que antes não compreendíamos, porque a nossa consciência hoje ela está acessando um campo de consciência onde informações de dimensões cósmicas estão se tornando mais decodificáveis em nossa consciência atual. É como se nós tivéssemos hoje mais entendimento, mas sem ter feito tanto esforço para isso. Claro que para aqueles que não estão de alguma forma buscando por se conhecer, buscando por se aprimorar, por se aperfeiçoar, por deixar as suas marcas e manchas negativas, então vícios, hábitos, limitações, não significa eliminá-las de vez, porque nós todos temos ainda marcas, mas só o fato de tomarmos consciência de que nós temos essas marcas e de que nós podemos mudá-las, alterá-las, isso já nos dá uma possibilidade de aproveitar esse movimento, esse ciclo, e à medida que esse ciclo se consuma, se conclui, como é o fato agora, a própria constituição energética do planeta, ela se desdobra numa evolução de oitava acima, entende? É como se subisse uma nota a mais, uma escala a mais dentro das teclas do piano, ou de um instrumento musical qualquer. Então você sobe uma oitava, e se você está com essa consciência também sendo desenvolvida, o que vai acontecer? Tudo é consciência, o planeta também é uma consciência. E todas as nossas consciências aqui, enquanto estamos nessa dimensão,
estão conectadas com a consciência de Gaia, certo? Tudo é uma consciência, tudo é um único organismo vivo. E se esse organismo vivo maior, que é a consciência de todas essas consciências que estão pisando a Terra hoje, sobe, todas as consciências que estão nela também são propensas a subir uma escala. Mas não é por impulso, não é forçado, depende da escolha de cada um. E por isso a transmissão desse conhecimento é importante para que nós possamos entender: existe algo estranho acontecendo comigo ou ao meu redor, ou estou percebendo as coisas diferentes comigo, estou percebendo mudanças em mim, o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. É natural. Então só precisamos das informações corretas para poder fazer essa transição de consciência de forma correta também e mais confortável, né? E aí ele coloca então essa mudança de padrão respiratório. Eu vou colocar aqui que, segundo ele, né, Drunvalo Melquisedeque, há 26 mil anos a humanidade passou por uma transição que envolveu uma mudança do padrão respiratório. Essa mudança estaria relacionada a uma alteração na maneira como a energia vital ou prana é absorvida e distribuída pelo corpo. O padrão respiratório anterior, que supostamente existia antes dessa mudança, era mais alinhado com uma compreensão direta e intuitiva da realidade, conectando os seres humanos de forma mais profunda ao universo. Então, qual era o padrão anterior que foi rompido? Era um padrão de unidade. É como se você compreendesse por você mesmo que a forma como o seu corpo existe, a forma como o seu corpo se move, a forma como o seu corpo respira, está totalmente correlacionado e em coerência total com o corpo de Gaia, com o planeta. E o planeta, por sua vez, está numa perfeita coerência harmônica com o cosmos, vamos dizer, até dessa galáxia. E essa galáxia que está girando em um eixo central, que é outro maior, né, que é o eixo das Pleiades, gira no eixo de uma outra galáxia, né, que envolve Andrômeda. E por assim vai. Então são várias galáxias, cada uma girando no eixo da outra, e a outra seguinte é sempre maior do que aquela que está girando no eixo. Entende? Quer dizer, quando ou antes desse grande evento de 26 mil anos, a cada ciclo deste ocorre uma mudança nesse padrão. E à medida que esses padrões ocorrem, essas mudanças, aliás, ocorre também uma ruptura com a percepção de unidade. Então eu percebia que a minha respiração ela estava em harmonia com a respiração de Gaia, e a respiração de Gaia estava em harmonia com a respiração deste sistema solar, que estava em harmonia com o cosmos destas galáxias envolvidas nessa esfera, né, das galáxias. Ou seja, o movimento que você faz hoje com as suas mãos está em total coerência com o movimento que há em uma irradiação solar do planeta nesse instante, ou de um asteroide de Saturno que se move no seu cinturão, e até mesmo com o movimento que de repente um golfinho faz nesse instante, ou o choro de um bebê que acabou de nascer, ou o suspiro de uma pessoa que está desencarnando nesse instante. Quer dizer, tudo está integrado numa perfeita unidade. E a humanidade tinha essa consciência como uma forma completamente coerente. Não havia divisão. A partir desse momento que ocorre, segundo alguns dados, né, e outros estudos também vão mostrando isso, tem uma correlação então com um período onde há grandes devastações no planeta. O planeta ele faz um ajuste da sua estrutura mesmo. É como se tivesse que fazer uma arrumação, né? Fazer uma limpeza. E aí ocorrem terremotos, ocorrem vulcões, ocorrem grandes tempestades e tal. Tudo isso tem uma relação histórica com o que a gente vê nas literaturas ditas sagradas, né? Que são os relatos de grandes dilúvios. E várias escrituras falam sobre isto. Então há um padrão também que se repete naquilo que pode ser visto como uma narrativa mítica, de uma grande devastação em chuvas, em águas, correto?
Isso, na verdade, implica numa mudança do que nós tínhamos correlacionado ao Muladhara Chakra, chakra raiz, que é basicamente terra, para o Swadhisthana Chakra, que é o segundo chakra relacionado com o elemento água. Correto? Isso dá uma mudança, então, nesta perspectiva. Nós perdemos o apoio dos pés, né? Nós perdemos os pés na terra e fomos, então, dragados pela água, sabe? Onde, então, nós começamos a perceber um distanciamento entre aquela unidade com o todo para agora ficarmos imersos em águas que nos arrastam. E aí nós passamos a ter uma dependência de algo que possa nos salvar desse grande movimento de aquíferos, né? Claro, estou colocando aqui como metáforas para a gente entender. Em outras palavras, em algumas mitologias específicas, vão se chamar isso de a queda do homem do paraíso, certo? Em outras vão colocar como o homem que cai, o ser humano é como uma alma caída que cai do mundo espiritual e vem para o mundo material devido à inveja da fonte. Como assim? Isso é tudo mitologia. Mas mitologias para tentar nos dar um parâmetro do que é o verdadeiro eu, do que é a verdadeira natureza. Ela é unidade. Então aquilo que você pensa agora, isso está em total coerência com o todo. E se aquilo que você está pensando é algo negativo, o todo vai responder em coerência com aquilo que é negativo em você. Entende? Tudo está num perfeito equilíbrio de unidade. Não significa que as coisas, o universo mudou ou que muda a cada 26 mil anos. O que muda é a consciência. Então, se há 26 mil anos houve essa ruptura e a maior parte da consciência coletiva está rompida com essa unidade, quando se conclui esse ciclo, ocorre uma possibilidade de resgatarmos essa consciência de unidade num campo mais coletivo. Porque essa consciência de unidade está, de alguma forma, estabelecida em determinadas filosofias, em determinadas doutrinas, né? Por isso nós temos um certo embasamento filosófico de algumas tradições do Oriente, né? Como do próprio taoísmo, algumas abordagens mais místicas também do próprio budismo tibetano, né, que é anterior ao próprio budismo de Buda, as tradições xamânicas, bem como também, de forma mais recente, as visões dadas por Shankaracharya, né, na filosofia. Porém, muitas delas, e aí dito de forma bastante direta, a própria noção de Vedanta Advaita, que é a Vedanta de Shankaracharya, ela é muito religiosa. É muito religiosa. Então o que é necessário é o entendimento. E após entender, é trazer aquilo para o nosso campo da experiência. Porque quando nós tiramos essa visão de unidade que é colocada nessas tradições religiosas ou espiritualistas ou místicas, esotéricas, quando nós nos pautamos unicamente nelas, ocorre o risco de ficarmos também ainda delimitados por padrões de dogmas, basicamente de dogmas. E esses dogmas vão incrustar novamente na consciência humana uma separação, uma divisão, uma ruptura, né? E isso, é claro, em todas elas praticamente está sendo dado isto, porque muitas delas nos dão uma prerrogativa. Há uma unidade, mas nós estamos separados. Há a luz, mas nós estamos na escuridão. O ponto hoje de convergência é: há a luz e há a escuridão, mas há também a consciência. Quando você assume que você é a consciência, você cruzou esse duelo, né? Essa ponte divisória entre a luz e a escuridão. Durante todo esse período, dentro desses 26 mil anos, ocorre justamente isto. Nós deixamos de ver tudo como luz e passamos a ver que agora há também escuridão, não é? O bem e o mal, certo? A razão e a intuição. Todos esses pontos polares, duais, dualistas, sectaristas e tudo mais, é apenas para dizer, existem os dois polos, mas não existem dois, são três. E o terceiro polo, ele unifica tudo. O terceiro polo é a consciência. Então a consciência, ela é dual e una. Ela pode ser claro e escuro, pode ser luz e sombras, né? Ou luz e escuridão, se ela escolhe uma dessas duas. Porque, de fato, a consciência é tudo.
Então, o impacto que isso traz na consciência, né, é uma questão ligada à forma de respirarmos em unidade com a fonte criadora, e passamos agora a respirarmos com o medo da separação, porque agora nós estamos separados, e assim como na própria tradição religiosa bíblica, né, Adão tem que agora suar, né, com o próprio suor é que ele vai ter que gerar o seu alimento. A mulher, com o próprio sangue, vai dar a vida, com a dor, né? Ou seja, houve uma separação, certo? Houve, então, fazer o bem ou fazer o mal. Mas isso são parâmetros dessa ruptura, onde eu não mais respiro em unidade, paz com a fonte. Eu agora estou respirando sempre com uma certa ansiedade, sempre com um certo medo. O que pode acontecer comigo? Certo? É isto o que ocorre. É isto o que ocorre. Mas isto é um programa. Isto não é verdade. Isto é um programa. Um programa que nos faz acreditar que isto é realidade. Qual realidade? Que estamos separados, que estamos divididos, que estamos distantes da fonte. Somos algo alheio à fonte, e não é. É essa noção de unidade que foi rompida de um padrão respiratório. Respiramos em unidade com a fonte, como uma emanação e expansão contínua. Em determinado momento, nós retemos essa possibilidade, essa capacidade, e passamos então a respirar uma ânsia por resgatar essa unidade. Entende? E isso muda completamente a nossa consciência.